Então, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e dizer que estou um pouco emocionado por ver tantos amigos de longa data, prejuízos autárquicas das freguesias do nosso Conselho e que estão aqui hoje presentes para dar apoio a esta nossa candidatura. Também dizer-vos que sou azeitenense, nasci em Azeitão e sempre vivi nesta terra azeitenense. Não sou filho por adotivo, mas sim natural da freguesia de São Simão, residente na freguesia de São Lourenço há vários anos, das quais já fui autarca durante 16 anos. Queridos camaradas e amigos, vimos aqui apresentar a candidatura da CDU à união das freguesias de Azeitão, São Lourenço e São Simão. E as nossas primeiras palavras são de revolta contra a extinção das freguesias de São Lourenço e de São Simão de Azeitão, que o PSD e o CDS, com o aliado local Azeitão no coração, temem levar por diante. Contra a vontade dos órgãos locais, democraticamente eleitos e contra o interesse das populações. Não porque sejamos, por conservadorismo, contra qualquer reorganização administrativa do território racionalmente elaborado, mas porque somos contra esta, que não atende às realidades locais e que não respeita as populações nem a sua história circular. Somos contra este desastroso processo de extinção de mais 1000 freguesias que vai afastar a população dos seus eleitos, que vão ser em número muito inferior, afetando a relação de proximidade que caracteriza o trabalho das juntas de freguesia, que vai condicionar a qualidade do serviço público prestado pelas autarquias agregadas, que vai atentar contra o poder local democrático, uma das conquistas mais importantes de 25 de abril. A freguesia que vai ser criada será uma freguesia com enormes dimensões no que diz respeito à população residente e à sua área, com grande diferenciação entre as várias localidades, com carências que não foi ainda possível ultrapassar. Terá uma dimensão superior a muitos concelhos, mas terá que ser gerida com os meios de uma freguesia, meios cada vez mais apertados face às políticas restritivas e de asfixia do poder local, prosseguidas pelo governo PSD-CDS. São marcantes as condicionantes que se colocam e que se agravarão se esta política for perseguida. Basta recordar na área de recursos humanos a proibição da admissão pessoal, ainda que, para fazer substituições, a proibição da renovação dos contratos a termo existentes. Também os recursos financeiros colocados à disposição das autarquias pelo Poder Central são cada vez mais escassos. Por tudo isto, a chamada reorganização administrativa do território, esta famigerada iniciativa do ex-ministro Relvas, é profundamente danosa do poder local democrático. Por tudo isto, fica também hoje e aqui expresso o compromisso formal da CDU. Tudo faremos para que as freguesias de São Lourenço e de São Simão de Azeitão recuperem a sua autonomia, porque a experiência da sua vivência enquanto freguesias autónomas, o estado de organização e desenvolvimento que foi atingido e a vontade das populações assim o exigem. Os protocolos de centralização. O segundo aspecto que queremos referir tem a ver com os protocolos de delegação de competências celebrados entre a Câmara Municipal de Setúbal e as juntas de freguesia do Conselho. Marca importante da gestão CDU, no enquadramento dos quais são delegadas competências de várias das juntas de freguesia e atribuídas pela Câmara às verbas necessárias para o efeito. Assente no princípio comprovado que o trabalho da proximidade desenvolvido pelas juntas oferece maior qualidade com menor custo no serviço público prestado às populações. A contrapartida financeira atribuída às juntas oferece os meios que lhes possibilitam apresentar uma dinâmica que não seria alcançada sem estes recursos. Os orçamentos das juntas de São Lourenço e de São Simão e Azeitão apresentam receitas diretamente provenientes do Orçamento de Estado muito reduzidas, sendo as verbas provenientes dos protocolos de descentralização que possibilitam a dinâmica que as juntas hoje apresentam. Queremos que a CDU continue a merecer a confiança da população do Conselho para que a política de descentralização levada a cabo com os protocolos de descentralização se continue e se desenvolva. E estamos certos que assim vai acontecer. O nosso programa de ação vai ser construído e desenvolvido no pressuposto de que esta política de descentralização atualmente conquistada pelos eleitos CDU se vai continuar a desenvolver. Sobre as freguesias São Lourenço e São Simão de Azeitão. São Lourenço. Está quase a fazer 4 anos que a associação política que viria a ser responsável pela gestão da autarquia gritava que a CDU nada fizeram ao longo de 30 anos em São Lourenço, que era necessário mudar para que Azeitão crescesse e saísse do maragem. Pelos vistos, esta falsidade tantas vezes repetida produziu os efeitos pretendidos. Mas vamos aos factos. A CDU responsável pela gestão da freguesia de 1980 a 2009. Nesse período,
Foram feitas obras para o melhoramento e reforço do abastecimento de água às aldeias de São Pedro, Piedade e Portela, com repercussões nas outras localidades, designadamente Vila Longueira, Oleiros, Galha de Irmãos. Quem aqui não se lembra, quando chegávamos ao verão, nós nas aldeias não tínhamos água durante todo o verão. Foi a luta dos autarcas da CDU e das populações, das localidades, que conseguiram obrigar a Câmara, na altura, e os serviços municipalizados a colocar as novas condutas, fazer furos de captação, estações elevatórias e reservatórios para conseguir levar água às aldeias. Foram, na altura, os candidatos, os eleitos da CDU, que obrigaram, portanto, a essa situação de captação. Procedeu-se à construção de furos de captação de água para consumo, condutas adutoras e estações elevatórias. Foi construída a conduta de abastecimento de água a Casais da Serra. Foram feitas várias obras de saneamento em brejos, coletor doméstico de águas pluviais, desde a rua Catarina Eufémia até a ligação com a vala da Brejo Grande. Procedeu-se ao asfaltamento da maior parte das ruas de brejos, designadamente na zona de Val de Chofres e de Casal Luís. Foram construídas as piscinas municipais existentes em Vila Longueira, também foi uma persistência dos eleitos da CDU para que esta obra se realizasse. Foram construídas vários espaços drenados e zonas verdes em várias localidades da freguesia, que não existiam. Foi construída uma rede de parques infantis em toda a freguesia, também não existia. Procedeu-se ao alargamento do cemitério. Todas estas obras acabadas de referir foram realizadas pela Câmara no seguimento de propostas e processos reivindicativos conduzidos pela Junta da CDU e pelas populações. Continuando, foi construída a variante de Azeitão. Quem aqui não se lembra do inferno trânsito dentro da rua de Augusto Coelho durante anos e anos em que não se conseguia passar o buzinar dos caminhões carregados de pedra? Foi a luta dos autarcas da CDU. Foi feita a colocação de semáforos junto às passadeiras da M10 no seguimento de processos reivindicativos da Junta da CDU, dos comerciantes e da população geral. Portanto, esta situação tem a ver com a semaforização nacional 10 e foi a variante foi construída para tirar os caminhões de Longueira e Azeitão. Continuando ainda, foi construída a atual sede da Junta. O polo da Biblioteca Municipal Sebastião da Gama nasceu na Junta de Freguesia de São Lourenço, que o acolheu durante 4 anos, no seu salão principal, até à sua instalação no edifício que hoje acolhe o polo e o museu. Fez-se a mudança de localização do mercado mensal de Azeitão para o espaço que hoje ocupa, com a construção das infraestruturas necessárias para o seu funcionamento. Foi feita a recuperação dos fontanários, designadamente o da Aldeia Rica, que teve de ser deslocado do seu lugar originário, e o de Pasmados, que foi integralmente restaurado. Criamos o Prémio Nacional Poesia Sebastião da Gama em conjunto com o Executivo da Freguesia de São Simão. Criamos as festas da Arraia de Azeitão, prestamos apoio ao renascimento das festividades do Círio da Arraia. Apoiamos a criação da Europia com cedência de instalações provisórias numa primeira fase e posterior apoio na elaboração do projeto de construção do edifício, onde hoje está instalado, os terrenos foram cedidos pela Câmara de Gestão CDU. Construímos a cobertura do atual pavilhão da Juventude Azeitonense. Apoiamos a construção do edifício do CCDA, suportando os seus custos na sua fase de lugar. Este edifício estamos aqui hoje. Apoiamos o alargamento do edifício do Projeto Azeitonense, apoiamos a criação do Centro Cultural Desportivo da Identidade, principalmente na remodelação do edifício, onde se encontra instalado. Oferecemos igual apoio ao Centro Ciclista Azeitonense. Mas é ainda importante referir que a Escola de Abrangir os asfaltamentos de Val de Chofres e Val de Quem são obra da atual Câmara Municipal de Silva, obras da CDU já aqui referidas. É ainda importante dizer que o arrelvamento do campo de futebol do CCDA e a construção do Parque da Vila de Vila Longueira só foram possíveis com a participação da Câmara Municipal de Setúbal, da CDU e NOTS, eram projetos que já vinham sendo apresentados pela candidatura da CDU à freguesia. Fica assim demonstrado que a obra feita na freguesia de São Lourenço então resulta do envolvimento da CDU e, na esmagadora maioria dos casos, é da responsabilidade direta da CDU. Foi a CDU que fez obra em São Lourenço. Em São Simão, também nesta freguesia, a CDU é responsável pela quase totalidade da obra realizada. Sempre tendemos, ser tão exaustivos como fomos para São Lourenço, não deixaremos de referir que a CDU trabalha na freguesia desde o levantamento de necessidades nas áreas da rede de abastecimento de água, da rede viária, de esgotos, da iluminação pública e de toponímica. Tudo o que hoje está feito, repetimos, toda a obra realizada tem a assinatura da CDU. Trabalho realizado em conjunto com as comissões e associações de moradores e com a população em geral, na área do abastecimento de água às populações, da construção da rede de esgotos, do asfaltamento de estradas, da iluminação pública, da rede de parques infantis, espaços verdes e noutras áreas. Queremos referir que fomos responsáveis pela gestão da freguesia neste mandato que está a terminar. Há algum do trabalho realizado nestes últimos 4 anos, de que oportunamente prestaremos contas à população como é a panagem da CDU. Procedeu-se ao asfaltamento da Rua do Cima, Rua da Cruz Vermelha, Rua da Tradição, Troço, Rua do Pinhão, Troço, Rua Val de Barreiras, Travessa São Martinho, Travessa de Sabogueiro, Rua das Videiras.
obras realizadas pela Câmara, pela CDU. Processos à construção do Jardim de Infância de Vendas, obra quase integralmente suportada pela Câmara Municipal de Setúbal, já aqui referi também. Construiu-se um novo estaleiro de ajuda que oferece melhores meios de apoio à prestação de serviço público à população e possibilita melhores condições de trabalho para os trabalhadores da autarquia. Procedeu-se à construção e reparação de centenas e centenas de metros quadrados de passeios. Assegurou-se a manutenção, reparação e fizeram-se melhoramentos nas 3 escolas básicas da freguesia. Construiu-se um parque de lazer aqui do Bom Pastor e Vila Fresca, que tem propiciado a realização de inúmeras iniciativas culturais e recreativas. Realizaram-se obras de remodelação da antiga sede da ajuda de freguesia, cedidas à Universidade de Séries, então, para o desenvolvimento das suas atividades. Isto é, incluso obras de remodelação da capela mortuária junto ao cemitério, de modo a dotá-la de condições mais adequadas ao fim a que se destina. Fez-se a reparação dos chafarizes e fontanários das freguesias e o estado do elevador de vendas. Apoiou-se o movimento associativo e as iniciativas culturais e recreativas, apesar da escassez de meios cada vez mais sentida. Fizemos obra. Queridos camaradas e amigos, não se pense, porém, que não temos consciência do quanto há para fazer, das necessidades que há para satisfazer, do muito trabalho que há para realizar. Nesta altura, quando se aproximam as eleições, vão aparecer certamente os que prometem com um estalar de dedos tudo resolver, já, depressa e bem. Vão aparecer os que nos criticam por não ter feito tudo, passando por cima das realidades e meios disponíveis. Vão aparecer aqueles que vão prometer fazer tudo, mesmo aquilo que não fizeram enquanto foram poder. Nós não fazemos promessas que não possamos cumprir. Prometemos apenas aquilo que é a marca das mulheres e dos homens da CDU, de trabalho, honestidade e competência. Procuraremos articular com a Câmara. Procuraremos articular com a Câmara a resolução dos problemas relativos a infraestruturas e arrumamentos, designadamente em alguns locais e empresas, então, participando da definição de prioridades no planeamento das obras e no seu acompanhamento. Defenderemos a dotação do Centro de Saúde de instalações dignas e de meios humanos e de equipamentos adequados à população. Juntamente com a comunidade escolar, lutaremos para a resolução da questão da EB213, então, para que sejam ultrapassados os riscos para a saúde pública e sejam construídas instalações adequadas. Defenderemos a preservação. Defenderemos a preservação e a remodelação dos núcleos históricos, designadamente Vila Nogueira e Vila Fresca. Continuaremos a apoiar o movimento associativo. Procuraremos dotar os parques infantis com pisos adequados, garantiremos o respeito pelos costumes, pelas tradições e pelas festividades de cada comunidade. Queridos camaradas e amigos, não seremos exaustivos nas nossas linhas de ação, até porque o nosso programa eleitoral se encontra ainda em fase de construção, que se pretende articulado com o programa camarário e com as forças vivas da nova freguesia. Aliás, e nesse sentido, vão ser solicitadas desde já reuniões com o movimento associativo para conhecer os seus projetos e avaliar as suas necessidades. Em tempo oportuno, apresentaremos o nosso programa eleitoral à população. Queridos camaradas e amigos, a gestão da nova freguesia vai constituir um desafio enorme. Para sermos bem-sucedidos neste desafio, contamos com o nosso trabalho. Mas é também dispensável que no nosso país seja alterado o rumo político que sucessivos governos têm seguido, conduzindo esta terra, que é a nossa, para o abismo. Não podemos permitir que continue a ser seguida uma política que hipoteca a soberania nacional, que impede o crescimento económico, que faz crescer o desemprego, especialmente os mais jovens, que rouba os salários de quem trabalha e as pensões que lhes contaram durante uma vida de trabalho. É indispensável que sejam prosseguidas políticas que não tenham como objetivo único o apregoado combate ao déficit, à custa do sacrifício dos que menos têm, cegamente obedientes a um pacto celebrado pelo capital internacional que vem arruinando o nosso país, nos vem sugando os nossos recursos. É preciso mudar de política. É preciso que com a nossa luta consigamos derrubar este governo cada vez mais enfraquecido. É precisar de um último empurrão para se desmoronar e se avance para a construção de uma alternativa política patriótica de esquerda, para que Portugal e os portugueses possam viver melhor, para que o trabalho autárquico seja também desse tipo. É necessário o apoio também às listas da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal da CDU, que têm como cabeças de listas os nossos camaradas Paulo Rodrigues e Maria da Cruz Meira. Apoiar a CDU no Conselho de Setúbal é prioritário. Viva a freguesia de São Lourenço de Azitão, viva a freguesia de São Simão de Azitão, viva o poder local autárquico, viva a CDU!